finalizando o capítulo 11 de Igeret HaTeshuvah, da Carta para o Arrependimento, terceira parte do Tânia. O Alter Rebbe estava nos enfatizando de todas as formas e maneiras nesse capítulo o conceito da alegria presente na Teshuvah em nível superior e explicando e justificando em todos os aspectos como não há e não deve haver interferência para essa alegria, apesar do estado de amargura associado à Teshuvah em nível inferior, que deve preceder sempre a Teshuvah superior. Mesmo assim, nos explicou o Alter Rebbe de diversas formas e maneiras, como e principalmente pelo fato da pessoa ter plena convicção e certeza absoluta de que seu pecado foi perdoado. Então, por mais que ele tenha consciência e noção da gravidade do pecado e seus desdobramentos, seus efeitos a nível espiritual, prejuízo espiritual que ele causou, seja para a sua alma, seja de forma global no mundo, etc. Mas, ao mesmo tempo, quando ele se conscientiza de que a partir do seu arrependimento, a partir da sua teshuvah, ele obteve, seguramente obteve o perdão divino, ele tem plena convicção de que Deus, todo bondoso e poderoso, com sua misericórdia infinita, com sua paciência e tolerância ilimitadas, ele sempre perdoa o seu pecado. Então o fato de saber que seus pecados foram perdoados, isso deve trazer à pessoa sempre uma grande e extrema alegria. Conclui o Alter Rebbe agora nos dizendo, ele vai nos explicar, há um versículo no Salmo 51:5, no qual o rei Davi diz, meu pecado está sempre de frente a mim, ou seja, que um penitente ele não deve esquecer dos pecados que cometeu, né? Isso aparentemente pode parecer contraditório com o estado de espírito de alegria, com isso que explicamos até agora, que a pessoa tem que estar, o penitente e o Baal Teshuvah na alegria, na Teshuvah superior, ele tem que estar em extrema alegria, com a convicção, com a certeza de que Deus perdoa o seu pecado. Então vamos ver o que significa esse versículo e o que ele vem representar a nível de atitude por parte da pessoa. Nas palavras do Alter Rebbe, o Mashe Katuv vechatati negdi tamid, eina mechuvan liot tamid atzev nivzeh, Chas v'shalom. Quanto ao que está escrito em Salmo 51, meu pecado está sempre de frente a mim, diz o Alter Rebbe, isso não contradiz o que aprendemos acima, que a pessoa tem que estar alegre, feliz e ter certeza de que o pecado foi apagado, foi perdoado. A intenção desse versículo não é que sempre nos sintamos deprimidos e abomináveis, Deus nos livre de forma alguma, não é essa a intenção e o objetivo do versículo, não é a mensagem que ele quer nos passar. A prova disso é, se observamos o próprio contexto, os versículos seguintes, Deaktiv batrei, tashmieni sasson vesimcha vegomer, veruach nedivat ismecheini, משום שצריך להיות כל ימיו בתשובה הילאה, שהיא בשמחה רבה, כנ"ל. Então ele nos diz que a intenção desse versículo não é que sempre nos sintamos deprimidos e abomináveis, Deus nos livre, pois em seguida está escrito, logo na sequência, nos versículos seguintes, faz-me ouvir notícias de alegria e regozijo, sustenta-me com espírito generoso. Seja, isso evoca o mesmo salmo que fala em ter o pecado sempre de frente de si. O mesmo salmo também nos fala de alegria e regozijo, de espírito generoso, etc. Pois a pessoa deve estar todos os seus dias em teshuvah superior, a pessoa deve procurar e alcançar todos os dias o nível de teshuvah ilá, de teshuvah superior, que é muito alegre, que é caracterizado por uma alegria intensa, conforme nós já aprendemos no capítulo 10. Portanto, nos diz o Alter Rebbe que o objetivo desse versículo que fala o rei David de ter sempre o pecado de frente de si, não é levar a pessoa à depressão ou autodepreciação,
Porque na realidade, como nós falamos, o Baal Tshuva, o penitente, no seu estado ideal de Tshuva Ilá, Tshuva superior, ele tem que estar com alegria, e com intensa alegria, como nós vemos nas próprias palavras desse mesmo salmo, nas linhas seguintes. Portanto, aqui, mais uma vez, tem que haver uma conciliação, de modo tal que a gente entenda que o fato de ter sempre o pecado diante de si, isso não deve interferir, não precisa e nem deve interferir na alegria do penitente e do Baal Tshuva. Então, o motivo que ele tem que estar sempre alegre, como nós falamos, é pelo fato de estar nesse processo da Tshuva superior, que ela é caracterizada por uma alegria muito grande, ou seja, a pessoa tem que ter consciência da felicidade, da realização que ele tem pelo fato de ser aceito de volta por Deus, de estar se reaproximando e se reintegrando com a essência divina, etc. E uma vez que os nossos sábios também dizem que uma pessoa deve estar todos os dias da sua vida em Tshuva, Tshuva não é algo que se faz uma vez, mas sim todos os dias da nossa vida nós devemos estar num processo de Tshuva. Isso significa a Tshuva a nível superior, não só o nível básico, elementar, mas o nível mais elevado, e esse nível tem possibilidades infinitas de elevação, de ascensão, já que divindade, espiritualidade é infinita, então existem infinitas possibilidades de elevação também nesse processo de Tshuva superior, e por isso a pessoa deve estar todos os dias da sua vida envolvida nesse processo. Então, como que essa lembrança do pecado não afeta a sua alegria, não deve afetar? Então, explica o Alter Rebbe, aqui ele faz uma observação no idioma sagrado, no hebraico, etimológica do termo negdi. Ela negdi daika, כמו ואתה תתייצב מנגד סביב לאוהל מועד יחנו, פירש רש"י merachok. O que enfatiza aqui o versículo, diz o Alter Rebbe, meu pecado está sempre de frente a mim, negdi. E essa palavra negdi, o Alter Rebbe associa com outros versículos bíblicos onde encontramos esse termo, neged, como também em Samuel 18:13, em tu te mantereis de fronte mineged, ou no versículo bíblico na Torá em Números 2:2, mineged, ao redor da tenda da reunião, acamparão. Rashi traduz o que significa e como interpretar esse termo, essa palavra mineged em hebraico, como a distância. Então pode estar à vista, pode estar de frente, mas ao mesmo tempo, conforme explica Rashi, o comentarista clássico, que ensina o sentido literal das palavras para nós, que a palavra negdi em hebraico significa a distância, é de frente, à vista, mas ao mesmo tempo a distância. Então, o Alter Rebbe aqui nos explica que o versículo nos Salmos, o rei Davi, ele não diz vechatati lefanai tamid, que o meu pecado esteja sempre diante de mim, por assim dizer, na minha cara, mas sim de frente a mim, negdi, o que significa ele está à vista, mas à distância. Ou seja, isso implica que, por um lado, a pessoa se lembre sempre do pecado, tenha em sua mente, tenha em sua consciência o fato de ter pecado, mas ao mesmo tempo se lembre disso, por assim dizer, à distância, ou seja, que essa lembrança, essa consciência não esteja próxima do seu coração, do seu campo emocional, de forma tal que o abale, de forma tal que lhe traga tristeza e melancolia, mas sim esteja apartada e distante dele, ou seja, algo que a pessoa tem consciência, sabe que existiu, sabe que está lá, que está diante de si, mas que ele mantenha isso à distância. E dessa forma, ele nos diz, não vai interferir na alegria do indivíduo, a pessoa vai poder manter o estado de alegria. E mais do que isso, nos explica o Alter Rebbe, que dessa maneira, quando a pessoa mantém a lembrança do pecado, mas à distância, há um benefício, há um efeito positivo por trás disso. E dessa forma, ele diz que é até benéfico ele lembrar o pecado. Quando ele lembra dessa maneira, sem isso lhe abalar, lhe afetar o estado de espírito, sem prejudicar a sua alegria.
כשיהיה לזיכרון בעיניו שחטא נגד השם. A mensagem que o versículo meu pecado está sempre de frente a mim tem intenção de transmitir, e como nós explicamos que o sentido aqui é de frente, mas a distância, com que objetivo, qual a mensagem que ele quer nos transmitir, qual a atitude que ele quer levar a pessoa a assumir, é apenas na linguagem de Deuteronômio 17:20, que o seu coração não seja arrogante, para que o Baal Teshuvah, nós já vimos que o Baal Teshuvah, o penitente, ele se encontra espiritualmente num nível acima e superior do próprio tzadik completo, que os próprios tzadik que não conseguem atingir, mas daí vem esse risco e tem que se tomar esse cuidado para que o seu coração não seja arrogante, para que a pessoa seja humilde de espírito perante todas as pessoas, na linguagem da Mishnah, na ética dos pais, a recomendação dos nossos sábios, para que a pessoa possa de fato seguir essa instrução dos sábios, de ser humilde de espírito perante todas as pessoas. Então, como a pessoa vai poder manter essa atitude quando houver lembrança entre os teus olhos, na linguagem de Êxodo 13:9, de que a pessoa pecou contra Deus, quando ele não perde de vista, ele não ignora, ele não esquece que ele já cometeu pecados, ele não omite, não apaga isso, por mais que Deus apagou, Deus perdoou, mas a pessoa mantém isso na sua lembrança, a distância, não de modo que isso enfraqueça a sua alegria, não de modo que isso atormente e prejudique o seu júbilo, sua felicidade, mas de forma tal que a pessoa tenha essa lembrança de maneira que isso o mantenha humilde, que ele não seja arrogante, que ele seja humilde diante de todas as pessoas, e etc. Então, nesse sentido, esse é o objetivo do rei David, com essa frase. Esse é o intuito, essa é a mensagem desse salmo para a atitude que a pessoa deve assumir, mantendo a lembrança do pecado de frente de si, mas a distância, com esse intuito, com esse objetivo. Mais do que isso, complementa o Alter Rebbe nos dizendo, Ve'ad Rabba, לעניין השמחה יועיל זיכרון החטא ביתר שאת, בכדי לקבל בשמחה כל המאורעות המתרגשות ובאות, בין מן השמיים, בין על ידי הבריות, בדיבור ou במעשה. Ao contrário, dessa forma, mantendo a lembrança do pecado diante de si, de frente de si, mas a distância, não só que isso não precisa interferir e prejudicar, diminuir a alegria do indivíduo, do penitente, mais do que isso, diz o Alter Rebbe, isso pode ajudá-lo a manter o estado de espírito de alegria. Ao contrário, no que se refere à alegria, como a lembrança do pecado na realidade será oportuna para que se aceitem alegremente quaisquer acontecimentos infelizes que mais tarde irrompam e sobrevenham, sejam atos de Deus, sejam até mesmo dos homens, pois tudo é orquestrado por Deus, em fala ou ação. Ele nos diz que o fato da pessoa ter em mente a lembrança do pecado, a distância, isso vai ajudar a pessoa a manter, não só que não vai diminuir a alegria, vai ajudá-la a manter o estado de alegria, sabendo que, uma vez que ele se lembra que pecou uma vez. Por isso, se a pessoa tiver que enfrentar adversidades na vida, seja coisas que parecem que vêm de cima, porque que Deus manda isso, não sei, mas a vida dele está um pouco espinhosa, ou mesmo quando ele é ofendido ou prejudicado por outros, teoricamente quem o ofendeu ou prejudicou foi a outra pessoa, mas na verdade Deus orquestra tudo o que acontece no mundo. E uma pessoa poderia então ficar entristecida, amargurada pelos dissabores da vida, pelas adversidades e obstáculos que ele está sendo submetido, seja pelas mãos dos céus ou pelas mãos das pessoas, se perguntando e se questionando por que isso acontece comigo, por que eu mereço isso, etc. Então nos diz o Alter Rebbe, quando a pessoa não perder de vista que ele já cometeu
pecados, falhas e transgressões e etc. Então ele não vai perguntar por que eu mereço isso, etc. Ele vai entender que eventualmente esses dissabores que ele está passando são uma forma de expiação, são uma forma de depuração da sua alma. Não é só uma questão, não que isso seja apenas, não é vendo aqui só o lado de castigo, algo punitivo, mas algo de expiação e depuração da alma. Como nós vimos que determinadas situações espirituais, determinados pecados ou falhas, eles deixam alguma mácula, uma mancha na espiritualidade da alma, que às vezes tem umas que saem mais fácil, por assim dizer, chacoalhando, tem outras que precisam esfregar mais, outras que precisam de produtos mais fortes para eliminar a mancha, e às vezes a pessoa precisa ser submetida a algum tipo de dissabor, algum tipo de sofrimento, para que isso sirva de expiação e depuração. Então o penitente que tem em mente que ele não perde de vista o fato de ter pecado, não para se entristecer, não para se amargurar, mas ele tem isso à distância, ele tem isso na sua memória, ele tem isso na sua consciência. Nos explica o Alter Rebbe que não somente que isso não precisa prejudicar, diminuir a sua alegria, mais do que isso pode até ajudá-lo a manter o estado de alegria, sabendo que os dissabores não são injustificados, e se ele está passando por isso, tem uma razão de ser. Isso é para o seu bem, para depurá-lo, para elevá-lo, para purificá-lo e etc., e elevá-lo a um patamar mais elevado, e aproximá-lo, retirar as manchas, permitindo que ele se unifique com Deus de uma forma mais profunda, mais elevada. Isso nos fala o Alter Rebbe não somente que não precisa se constituir num obstáculo à alegria, pelo contrário, isso até deve ajudar ele a manter a atitude alegre e positiva na vida, sabendo que talvez esses dissabores, esses acontecimentos desagradáveis que ocorrem consigo estão vindo em decorrência das suas falhas, daqueles pecados que ele se lembra, mantendo a distância, mas que isso está servindo de expiação e depuração para ele. Fala o Alter Rebbe, ele acrescenta e nos diz que essa é uma boa maneira de se livrar da ira e todo tipo de ressentimento, etc. Então, em vez da pessoa ficar toda nervosa, irritada, como isso acontece comigo, como fizeram isso comigo, ou guardar ressentimentos, etc., quando a pessoa se lembrar e não perder de vista que ele tem alguma culpa no cartório, tudo bem, Deus já perdoou, mas ele cometeu pecados, transgressões, e por isso talvez ele esteja necessitando, sua alma ainda precisa de uma expiação, de uma limpeza, de uma purificação, e por isso isso está acontecendo. Então, sabe, não há por que se irritar e se enervar e ter acessos de ira, e nem guardar ressentimento e raiva ou ódio contra outros, etc. Não é? Se aconteceu e se está acontecendo, tem uma razão de ser, e tem um objetivo, e até um objetivo positivo. E, portanto, a pessoa deve reagir de forma proporcional a isso, não só deixando de se enervar e de guardar ressentimento, não só deixando de diminuir a alegria e felicidade. Pelo contrário, a pessoa deve manter o seu estado de alegria. Isso deve ajudar a pessoa a tudo para o bem, ainda bem, etc., para o melhor. וכמאמר רבותינו ז"ל הנעלבים ואינם אוהבים, שומעים חרפתן ואין משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים וכולי, וכל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, conforme ensinamento dos nossos sábios no Talmud, que eles elogiaram aqueles que têm a seguinte atitude: os que são humilhados e não retribuem com humilhação. Eles não vingam e não retaliam. Eles são humilhados e não retribuem com humilhação. Ouvem insultos dirigidos a eles e não respondem xingando ainda mais e etc. Pelo contrário, escutam e calam. Agem por amor e se alegram em meio ao sofrimento. Os nossos sábios no Talmud dizem coisas muito grandiosas, expressam grandes bênçãos e louvores para pessoas que assumem essa atitude. E ele nos diz que aquela pessoa, aquele penitente que não perde de vista o pecado, mantendo a distância, mas se lembrando dele, ou seja, a distância para não afetar o seu estado de espírito, não prejudicar a sua alegria, mas ao mesmo tempo não omitindo, não ignorando, não é? E se servindo dessa lembrança
para saber aceitar com resignação os dissabores ou maus momentos, más situações na vida, desencadeadas, seja por cima ou por parte das pessoas. Então, isso vai ajudar a pessoa a saber, olha, na verdade, talvez minha vida não está tão perfeita, mas eu também não fui perfeito, não estava perfeito. Eu também tenho contas a pagar, eu tenho débitos a saldar, eu também tenho manchas a limpar em termos espirituais e etc. E o Alter Rebbe nos conclui com uma citação dos sábios também no Talmud. E todo aquele que deixa de lado seus ressentimentos, uma pessoa que sabe não se irritar, não ter ataque de ira, não guardar ressentimento, etc., contra o outro, deixam de lado todos os seus pecados, assim como uma pessoa aqui embaixo, quando ela sabe passar por cima daquilo que os outros lhe fazem, lhe irritam, lhe contrariam. Então também se diz que Deus age reciprocamente com ele. Também ele passa por cima das falhas da pessoa, das transgressões da pessoa, quando a pessoa, contrariando a vontade de Deus, talvez o irritou, talvez o contrariou e etc. Mas assim como ele sabe aqui embaixo, deixar de lado os seus ressentimentos, deixam de lado todos os seus pecados. Portanto, dessa forma e dessa maneira que a pessoa deve manter a lembrança do pecado de frente de si, à distância, para não afetar e prejudicar a alegria que ele deve ter constantemente nesse processo de tshuva de tshuva superior, mas justamente para manter a humildade, para manter a modéstia diante das pessoas e etc. E ao mesmo tempo também para não se irritar e não guardar ressentimentos. A pessoa se lembrando do pecado, isso até vai ajudar ele a se manter alegre mesmo apesar dos dissabores, ou mesmo com os dissabores, mesmo com esses eventos, sabendo que isso tem uma razão de ser. E isso é uma forma, como nós dissemos, de limpeza, purgação para o bem da pessoa.